Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para a nossa última aula de geometria analítica, ainda falando sobre circunferências. Bom, a gente pode ter as posições relativas, né, de um ponto e circunferência de três formas. Olha lá, ó. Eu posso ter um ponto externo, lá fora, e nesse caso a distância entre o centro e o ponto vai ser algo maior do que o raio, a gente pode garantir isso. Então, a distância do centro até o ponto é maior do que o raio. Se o ponto estiver sobre a circunferência, então nós temos que a distância é igual ao raio. E é claro, no caso de um ponto interno, a distância é menor do que o raio. Mas quando eu falo em distância de um ponto até o centro, isso me lembra da criação das equações, né? As equações da circunferência, a reduzida foi criada assim e a geral foi criada a partir dela, tudo tem a ver com distância. Então vejamos, vamos criar um jeito prático de decidir se um ponto está fora, na circunferência ou dentro dela. Tá? Anote isso aí. Ó. Substitua as coordenadas do ponto na equação da circunferência e avalie o sinal. Como assim, professor? Bom, você tem a equação na forma reduzida, mas tem x e y. Bote aqui, ó, no lugar de x e de y, as coordenadas do ponto. Aqui também, na geral, bota aqui nesse formato, tá? Você vai avaliar esse sinal aqui, ó. Se aquele sinal for um sinal de maior, significa então que o ponto é externo. Se for um sinal de igual, quer dizer que o ponto é um ponto que pertence à circunferência. Se for igual, pertence. E se for menor, quer dizer que é um ponto interno. Tá, vou fazer um exemplo, vai ficar mais fácil para nós. Ó, olha que bonitinho. Tá aqui. Tem um ponto, 6 e 8, e a equação reduzida. Substitua, pegue o 6, coloque aqui, e pegue o 8, coloque lá. Fazendo as contas, isso aqui fica 1, isso aqui fica 4. E do outro lado, nós tínhamos desde o começo 3 ao quadrado. É 9. Menor que 9. Se deu menor, aqui ó, sinal de menor quer dizer que é um ponto interno. Então eu fiz a continha, substituí e descobri que este ponto é um ponto que está dentro da circunferência representada por essa equação. Outro exemplo. Agora o ponto 4 e 9, a circunferência vai vir na sua forma geral. Substitui aqui, ó, 4, 9 e aqui também. Excelente. Fazendo continha, 16, 81, menos 12, menos 54 e aqui, é claro, repete o 5, negativo. Bom, pessoal, e aí? Fazendo a continha aqui do lado esquerdo, se eu somar tudo, isso vai dar positivo, né? Isso é maior que zero. Se ao substituir deu maior que zero, significa então que é um ponto externo. Fazendo umas continhas, eu descobri que o ponto 4 e 9 é um ponto que está fora da circunferência que tem essa equação. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, agora uma reta e uma circunferência. Bom, a reta pode ficar lá fora, sem ter nenhum ponto em comum. Ela pode passar tocando em um ponto, né, seria a reta tangente. E aqui a reta secante, que pega em dois pontos. Como é que nós faremos para determinar em qual das três situações a reta se encontra? Olha lá, ó. Verifique a distância entre o centro da circunferência e a reta. Mas espera aí, a distância entre um ponto e uma reta tem uma fórmula. Essa aqui. Lembra dela? Nós treinamos numa aula para trás aí. Então, bacana. Vamos lá. Essa distância, se ela for maior do que o raio, claro, ela vai estar passando por fora, a reta externa, exterior, né? Se ela for igualzinha ao raio, olha lá o ângulo reto formado direitinho, muito bom. Sendo igualzinha ao raio, seria uma reta tangente, nesse caso a distância idêntica ao raio, muito bom. E se eu tiver uma reta secante, a distância do centro até essa reta vai ter, é claro, um valor menor do que R. Teria uma reta secante. Vamos fazer um exemplo? Sempre com exemplo. Vamos lá. Qual é a posição relativa da reta 3x mais 4y menos 7 igual a 0 e a circunferência x² mais y² menos 8x mais 10y mais 5. Quer fazer? Quer tentar? Dá uma pausa aí, vai. Dá uma pausa e faz. Pronto? Vamos lá. Eu preciso verificar qual distância que o centro da circunferência vai estar da reta. Então eu tenho que primeiro tirar esse centro. Bora. Aqui o centro, ó, divide por 2, troca o sinal 4. Divide por 2, troca o sinal menos 5. Achei o centro. Para achar o raio, eu vou usar o terceiro grupo, aqui vermelhinho. Isso, A², B², bota lá. A², 16, B² 25. Faz a continha aqui, ó. Raio 6, né?
Então, ó, já tem o centro, já tem o raio. Bacana. Eu preciso verificar qual distância que este centro está desta reta, para tanto vou usar a nossa formulazinha. Como era a formulazinha mesmo? Pega o ponto, que é 4 e menos 5, põe lá, ó, 4 e menos 5, forma a parte de cima. Tá aí. A parte de baixo, raiz quadrada de a quadrado, b quadrado, o a vale 3 aqui, o b vale 4. Bota lá embaixo, 3 quadrado, 4 quadrado. Fazendo a continha, em cima ficou módulo de menos 15 e embaixo ficou raiz de 25. O módulo de menos 15 é 15. O módulo tira o sinal de menos. E a raiz, é claro, aqui vai dar 5, portanto, distância 3. Opa! Distância 3, raio 6, significa então que a distância é menor do que o raio. Se a distância é menor do que o raio, vamos lembrar? Olha lá, ó. A nossa reta é com certeza uma reta secante, determinada aí a posição relativa. Muito, muito bom. E por último, a posição relativa entre duas circunferências. Já coloquei logo de cara, ó. De vermelho, o que você tem que fazer? Calcule a distância entre os centros e compare com a soma e com a diferença entre os raios. Meu Deus, o que é isso? Calma, vamos lá, ó. Imaginar essa primeira situação. A distância entre os centros, ela não tem que ser com certeza maior do que a soma dos raios? Sim, um raio está aqui, outro raio está aqui. A distância é maior. Elas nem se tocam, lá por fora. Tá. Agora olha para esse caso, que é um caso bem particular, mas interessante. A distância entre um centro e outro vai ser justamente a soma dos raios. Nesse caso, elas são tangentes externamente, né? Externamente. Eu coloquei aqui uma linha. Essa linha vai estar indicando para a gente que distância é essa entre os centros. Nós tivemos aqui, ó, no caso anterior, a distância é igualzinho a essa soma. Tá. Vamos agora para cá, ó. Vem para cá comigo, ó. O que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso? Tá vendo que elas estão tangentes internamente? Olha lá, ó. Qual será a distância entre o centro e outro? Daqui para cá é o raio da pequena. Daqui para cá, raio da grande. Então essa distância, neste caso, está exatamente igual à diferença dos raios. Rzão e Rzinho. Muito bom. Então, neste caso, a distância é exatamente a diferença entre os raios e nós temos duas circunferências tangentes internamente. Se a distância estiver entre a soma e a diferença, se eu calcular a distância entre um centro e outro e ficar entre a soma e a diferença, eu vou acabar tendo esta situação aqui, ó. Estaria indicando para mim que as duas circunferências têm dois pontos em comum, que elas são secantes. Olha aí, ó, distância menor do que a soma e distância maior do que a diferença. São circunferências secantes, ou seja, elas têm dois pontos em comum. Está aqui, tocou, está entrando e entrou, mas ainda está tocando. Qual é o próximo passo? Ela entrar mais a ponto de não tocar. E observa que a distância foi sempre diminuindo. Ó. Ela era maior do que a soma, agora ela está igual à soma. Aqui ela ficou entre a soma e a diferença. Aqui ela ficou igual à diferença. E aqui ela teria que ser o quê? Menor do que a diferença. Muito bom. Então eu coloquei aqui as 5 posições relativas de duas circunferências que, é claro, teriam raios diferentes. Tudo bem? Façamos então um exemplo. Qual é a posição relativa entre as circunferências? Ó, são duas equações. Para início de conversa, eu preciso tirar o centro e o raio das duas. Bacana? Peguei a primeira, vamos embora. Divide por 2, troca o sinal. X e Y. Terceiro grupo. A quadrado, B quadrado, menos R quadrado. Ó, aqui vai dar 9, 4. Bacana, faz a continha aí. O raio vale 4. A outra. Bora, divide por 2, troca o sinal, fica menos 6 e 1 positivo. Isso. Pega lá o menos 12. Esse cara vai ser o terceiro grupo. Substitui 36, 1. Faz a continha. R igual a 7. Rzão é 7, Rzinho é 4. Agora eu vou calcular o quê? A distância entre os centros. Muito bom. Muito bom. Distância é a raiz da variação de x quadrado e y quadrado. A continha. Olha lá, ó. Final menos inicial para o x eleva ao quadrado. E final menos inicial para o y
eleva ao quadrado. Né? Aqui dentro, então, vai ficar simplesmente a raiz de 10, depois que você fizer as continhas. Raiz de 10, pessoal, é aproximadamente 3,16. Qual é a posição relativa, hein? Eu tenho que calcular a distância e comparar com a soma e com a diferença? Olha só, a soma dos raios é 7. A diferença entre os raios é 3. Repara que a distância está entre a soma e a diferença. Ela está entre a situação tangente externamente e tangente internamente. O que era isso? Muito bom, muito bom. Circunferências secantes. Calculei a distância e comparei isso com a soma e com a diferença dos raios. Ok, gente? Muito, muito bom, muito bom. Essa foi então a nossa quinta aula de Geometria Analítica, primeiros passos. Temos que ir para a sala de aula trabalhar bem isso, trabalhar para a gente poder ganhar confiança nesse assunto. Ok, galera? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui!